Imagine pisar em um lugar onde cada passo pode ser o último. Onde a natureza não perdoa erros. Destinos no planeta onde a beleza esconde armadilhas mortais, vulcões ativos, montanhas assassinas, praias traiçoeiras e selvas inexploradas. Prepare-se para descobrir os lugares mais perigosos do mundo. E que ainda assim atraem milhares de aventureiros. A Grande Barreira de Corais se estende por impressionantes 2.300 quilômetros, abrigando um ecossistema espetacular, mas também letal. Entre suas águas cristalinas, vivem mais de 60 espécies venenosas, incluindo a temida água-viva, Irukandi. Menor que uma unha, mas com veneno suficiente para matar até 60 adultos. As correntes traiçoeiras podem mudar de direção sem qualquer aviso. E os corais, tão belos quanto perigosos, possuem bordas afiadas capazes de causar cortes que, se infectados, podem ser fatais em poucas horas. Ao longo dos anos, essas correntes traiçoeiras já arrastaram centenas de mergulhadores para o oceano aberto, transformando uma aventura paradisíaca em um verdadeiro pesadelo. A Floresta do Silêncio carrega esse nome por um motivo sinistro. Com mais de 35 km², sua vegetação é tão densa que abafa completamente qualquer som externo. Ali, nem mesmo o barulho de aviões no céu consegue atravessar. O solo, rico em ferro vulcânico, faz as bússolas girarem descontroladamente, enquanto sinais de GPS celular simplesmente desaparecem. Nos últimos 20 anos, mais de 500 pessoas entraram nessa floresta e nunca mais foram vistas. É considerada um dos lugares mais assombrados e perigosos de todo o Japão. Lar do Grand Canyon e de outros canyons espetaculares, esta região registra em média 12 mortes por ano, só aqui nesse desfiladeiro. As enchentes repentinas são o maior perigo. Em 1997, uma enxurrada de apenas 45 centímetros matou 11 pessoas no Antelope Canyon em questão de minutos. A água pode subir até 9 metros, em menos de 15 minutos, transformando trilhas estreitas em verdadeiras armadilhas mortais. O isolamento é tão extremo que algumas vítimas só são encontradas meses depois, já mumificadas pelo clima seco do deserto. São 96 quilômetros de selva impiedosa, onde 40% dos aventureiros desistem antes mesmo de chegar ao fim. A trilha corta 9 vilarejos remotos, atravessando terrenos que vão de apenas 60 até mais de 2.190 metros de altitude, enquanto as temperaturas variam de escaldantes 30 graus Celsius até próximos de zero. Lama até os joelhos, pontes de madeira podre sobre abismos de 200 metros, cobras venenosas, crocodilos escondidos nos rios, e o constante risco de doenças tropicais, tudo isso fazendo desta uma jornada de 6 a 10 dias que testa os limites da resistência humana. Equipes de resgate precisam de helicópteros para evacuar uma média de 3 pessoas todos os meses. Bem-vindos ao inferno na Terra. A depressão de Danakil está 125 metros abaixo do nível do mar e registra temperaturas médias de 50 graus Celsius, com picos que ultrapassam os 60 graus Celsius à sombra.
O solo pode atingir impressionantes 70 graus Celsius, quente o bastante para literalmente fritar um ovo. Aqui, mais de 30 vulcões ativos cospem enxofre sem parar, enquanto lagos de ácido sulfúrico são capazes de derreter metal, e o ar, tão tóxico, pode causar danos permanentes aos pulmões, após apenas algumas horas de exposição. É, sem exagero, um dos lugares mais inóspitos do planeta, tão hostil que até mesmo as tribos locais evitam certas áreas. – 214 metros de queda livre, direto para o Atlântico gelado. Os penhascos de Moher se estendem por 8 quilômetros, desafiando ventos constantes de 80 quilômetros, e rajadas que explodem a até 150 quilômetros, força suficiente para lançar uma pessoa de 80 quilos para a morte. Desde 1993, pelo menos 66 pessoas desapareceram aqui, tragadas pelas violentas correntes do oceano. A maioria jamais foi encontrada. O perigo é tão iminente, que câmeras de segurança foram instaladas ao longo de todo o penhasco. Mesmo assim, todos os anos de 3 a 4 vidas se perdem neste abismo. Por baixo da beleza desse parque, dorme um monstro que pode acabar com a civilização. O supervulcão Yellowstone, caldeira tem 55 por 72 km de extensão, e se entrar em erupção pode cobrir 2/3 dos Estados Unidos com cinzas, matando milhões instantaneamente. Enquanto isso, turistas caminham despreocupados sobre mais de 10.000 características geotermais, incluindo fontes termais que chegam a 93 graus Celsius, temperatura suficiente para cozinhar carne humana em segundos. Todo ano, cerca de 20 pessoas sofrem queimaduras graves por ignorar as barreiras. E ursos pardos de 300 quilos matam uma média de uma pessoa anualmente no parque. – 9 milhões de quilômetros quadrados de nada. Uma área maior que o Brasil inteiro. Não é apenas areia, é um oceano dourado que engole civilizações. As tempestades de areia, chamadas de Abub, podem se elevar até 1.500 metros de altura e viajar a 100 km por hora, reduzindo a visibilidade a zero absoluto por dias. As temperaturas oscilam brutalmente, 58 graus Celsius durante o dia, e podem cair para menos 10 graus Celsius à noite. Essa variação de 68 graus em apenas 24 horas é suficiente para matar, por choque térmico. Caravanas inteiras já desapareceram aqui, estima-se que mais de 2.000 pessoas morrem no Saara todo ano. Considerada a maior caverna do mundo, tão colossal que poderia abrigar um quarteirão inteiro de Nova York, com prédios de 40 andares. São 9 quilômetros de extensão, 200 metros de altura e 150 metros de largura. Com sua própria floresta subterrânea, rios que fluem a 80 km por hora,
e cachoeiras que despencam de 80 metros. Desde sua descoberta, em 2009, apenas cerca de 1.000 pessoas já entraram aqui. Por que é preciso enfrentar escaladas verticais de 80 metros, com equipamento profissional? Mas o maior perigo são as inundações súbitas, capazes de elevar o nível da água em até 10 metros em questão de minutos, transformando câmaras imensas em armadilhas mortais. – 26 de abril de 1986. Uma explosão mudou o mundo para sempre. Quase 40 anos depois, Chernobyl ainda mata. A zona de exclusão se estende por 2.600 km², uma área maior que a cidade de São Paulo. Em alguns pontos, a radiação atinge 300.000 vezes o nível normal, o suficiente para matar em poucos minutos com a exposição direta. A cidade fantasma de Pripyat, que já abrigou 50.000 pessoas, foi evacuada em apenas 36 horas e permanece congelada no tempo. Cerca de 10.000 turistas por ano pagam para caminhar por ruas onde brinquedos esquecidos e livros abandonados ainda emitem radiação mortal. Mesmo com guias especializados, a exposição acumulada equivale a 400 raios-x de uma só vez. Parece uma montanha comum de 1916 metros. Mas detém o recorde mundial de vento mais forte já registrado, 372 km/h, mais rápido que um furacão categoria 5. O clima aqui muda em 5 minutos, de sol para nevasca mortal. A temperatura pode cair 30 graus em 1 hora. Desde 1849, mais de 161 pessoas morreram nesta montanha, incluindo experientes alpinistas que subestimaram sua fúria. O Observatório Meteorológico no topo registra condições similares ao Ártico 300 dias por ano, com sensação térmica chegando a menos 60 graus Celsius. Entre a Flórida, Bermuda e Porto Rico existe uma área maldita de 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Desde 1945, mais de 75 aviões e centenas de embarcações desapareceram aqui sem deixar destroços ou sinais de rádio. O voo 19 da Marinha Americana sumiu com 14 homens a bordo, nem o avião de resgate foi encontrado. As anomalias magnéticas são tão intensas que bússolas giram 20 graus fora do norte magnético. Correntes oceânicas de até 9 km/h criam redemoinhos gigantes capazes de engolir navios inteiros. Tempestades se formam em 15 minutos, criando ondas de 30 metros que aparecem do nada.
A montanha de 2.720 metros ao lado de Machu Picchu esconde uma das trilhas mais mortais do mundo. Os degraus de pedra esculpidos há 500 anos têm apenas 1 metro de largura e abismos de 600 metros dos dois lados. A trilha é tão perigosa que apenas 400 pessoas por dia são permitidas, e todas devem assinar um termo de risco de vida. Com chuva constante em mais de 200 dias por ano, as pedras incas ficam escorregadias como gelo. A altitude provoca mal de montanha em 60% dos visitantes. E a combinação de tontura com uma trilha estreita já resultou em mais de 50 quedas fatais nos últimos 20 anos. O vulcão mais ativo da Terra está sempre com raiva há mais de 35 anos consecutivos. O Kilauea cospe 250 mil metros cúbicos de lava por dia, 1.200 graus Celsius, temperatura que derrete cobre instantaneamente. Desde 1983, já destruiu mais de 700 casas e criou 2 km² de nova terra. Os gases tóxicos, dióxido de enxofre e ácido clorídrico, podem causar edema pulmonar fatal em minutos. Em 2018, uma única erupção jogou bombas de lava do tamanho de carros a 60 metros de altura. Turistas se aproximam para selfies ignorando que uma mudança de vento pode transformar a aventura em cremação instantânea. Aqui você não é turista, você é presa potencial entre os Big Five, os predadores mais mortais da África. Em 20 mil km² vivem 1.500 leões, 1.000 leopardos, 5.000 rinocerontes, 3.000 hipopótamos, e incontáveis crocodilos do Nilo com até 6 metros de puro músculo e dentes. Só os hipopótamos matam mais de 500 pessoas por ano na África, mais que leões e crocodilos juntos. Eles correm a 48 km por hora e suas mandíbulas exercem 1.800 kg de pressão por centímetro quadrado. Sair do veículo significa entrar no menu. Pelo menos 5 turistas morrem anualmente neste parque, a maioria por ignorar uma verdade simples: estão visitando a casa de predadores que evoluíram para matar. O nome não mente, este é literalmente o lugar mais quente do planeta. O recorde oficial é 54,4 graus Celsius, mas o solo chega a 93 graus Celsius. Quente o suficiente para cozinhar carne. O Vale da Morte tem 282 metros abaixo do nível do mar, criando um forno natural onde o ar superaquecido não consegue escapar. Desidratação aqui não é gradual. Você perde 4 litros de água por hora apenas respirando. Sem água, a morte vem em 3 horas, primeiro alucinações, depois falência dos órgãos. O chão derrete solas de sapato, carros superaquecem em 20 minutos e animais mortos ficam mumificados pelo calor seco em semanas.
A travessia marítima mais assassina do planeta. Conecta o Cabo Horn à Península Antártica através de 800 km de mar revolto. Aqui, os oceanos Atlântico e Pacífico se chocam criando ondas regulares de 15 metros, altura de um prédio de 5 andares, que podem chegar a 30 metros durante tempestades. Ventos constantes de 200 km por hora fazem navios de 100 metros balançarem como brinquedos. A água está a menos 2 graus Celsius. Cair significa ter exatamente 15 minutos antes que a hipotermia apare seu coração. Desde 1945, mais de 800 embarcações naufragaram aqui, e a maioria dos corpos nunca é recuperada devido às correntes que os arrastam para o oceano aberto. Aqui no Brasil temos um dos lugares mais letais do planeta. A Ilha da Queimada Grande, a 35 km da costa de São Paulo, abriga 4.000 jararacas e lhoas em apenas 43 hectares. Uma densidade de 1 a 5 serpentes por metro quadrado. Seu veneno é 5 vezes mais potente que cobras continentais e mata em 30 minutos, causando hemorragia interna, falência renal e necrose tecidual. A ilha é tão perigosa que a Marinha Brasileira mantém uma zona de exclusão militar absoluta, nem pescadores podem se aproximar. Os únicos humanos autorizados são pesquisadores com equipe médica completa, e mesmo assim, acidentes já aconteceram durante expedições científicas. A praia mais traiçoeira do mundo se disfarça de paraíso tropical na costa de Kauai. Correntes de ressaca invisíveis fluem a 30 km por hora diretamente para o oceano aberto, sugando banhistas em segundos. Desde 1970, 83 pessoas foram confirmadas mortas aqui, e essas são apenas as reportadas oficialmente. A maioria dos corpos nunca é encontrada porque as correntes os arrastam 160 km mar adentro. Não existe recife de proteção, as ondas quebram diretamente na areia fofa criando buracos de sucção, e o posto de salva-vidas mais próximo fica a 18 km. Placas em 6 idiomas alertam sobre o perigo, mas turistas continuam entrando na água, desafiando a natureza e a sorte. O topo do mundo a 8.849 metros, e o cemitério mais alto da Terra. Mais de 330 corpos congelados servem de marcos na trilha, porque são impossíveis de remover. A Zona da Morte, acima de 8.000 metros, oferece apenas 33% do oxigênio do nível do mar. Seu cérebro e órgãos literalmente morrem célula por célula. Temperaturas atingem menos 60 graus Celsius, com ventos de 300 km por hora que podem arrancar você da montanha como se fosse uma folha. O custo mínimo é $50.000, mas dinheiro não compra vida. 1 em cada 60 tentativas termina em morte. Avalanches destroem grupos inteiros em segundos. Quedas de 1.000 metros são fatais instantaneamente. E o edema cerebral mata em poucas horas. Mesmo assim, mais de 600 pessoas desafiam a montanha todo ano.
Se você chegou até aqui, é porque definitivamente tem sangue de aventureiro nas veias. Nossa jornada termina por agora, mas o mundo ainda está cheio de mistérios e perigos esperando por você. Se gostou, curta, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas aventuras. Até a próxima, viajante!